nós vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel no capítulo 3. Daniel capítulo 3, e antes de orarmos, vamos pensar um pouquinho no que acontecia lá em Daniel, porque o povo tinha sido levado cativo para outra cultura, para outro reino, para outro povo, né? Para uma civilização diferente. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. E como que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego se comportaram naquela cultura, já que se acha que nós devemos nos adaptar à cultura, nós devemos nos adaptar ao pós-modernismo, nós devemos nos adaptar aos gostos da comunidade, da sociedade, segundo eles. Mas como que Sadraque, Mesaque e Abdenego, e Daniel também, né, se comportaram na sociedade para o qual eles foram transportados. Então vamos ler lá em Daniel capítulo 3, diz assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. E assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Até aqui, pode manter aberta, né, sua Bíblia. A questão é que o grande rei Nabucodonosor queria ser Deus, porque ele tinha diversas províncias submetidas a ele, à força, inclusive os judeus foram levados. Então o que ele fez? Ele ergueu uma estátua de quantos metros? Quantos? 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e era uma estátua de ouro. Os irmãos conseguem imaginar a suntuosidade daquilo, né? Era para ser imponente o negócio mesmo. Daí ele convocou todos os líderes de todas as províncias que ele havia conquistado, governadores. Aqui tem os sátrapas, seria mais ou menos governador, deputado, senador, religiosos de todos os lados, aquela grande multidão. E foi dada uma ordem, quando tocar a música, e a música era suntuosa também, lá no versículo 5, diz assim: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, dobrem-se, prostrem-se em terra e adorem a imagem do rei. Era só dar uma dobradinha, era só dar uma ajoelhadinha, né? Que daí você não ia morrer, não precisava de muita coisa. Agora imagine aquela estatuona assim de 27 metros de ouro, a ordem do grande soberano, todas as autoridades, todos os influenciadores daquela sociedade ali. E quando tocasse a trombeta, quando aquela orquestra suntuosa, imagine o barulho de uma orquestra bem tocada, né? Que tinha todos os tipos de instrumentos, mas a trombeta dava a marca para o momento de dar uma ajoelhadinha ali e livrar a vida, certo? E aconteceu que a trombeta foi tocada, e todo mundo se ajoelhou
diante daquela grandiosidade que era aquela estátua. E 3 moleques, 3 meninos. Sabe a idade deles mais ou menos nessa época, irmãos? Quanto será que era a idade deles? Tinham mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos. Todos se prostram e 3, a minoria, fica de pé. Daí os fofoqueiros de plantão chegaram para o rei e disseram, tem 3 rapazes lá que não adoraram, e disseram que não vão adorar, que não vão se prostrar, eles são líderes também, são influenciadores. E daí o rei falou, chama eles, vou dar mais uma chance para vocês. Quando tocar a trombeta, dá uma ajoelhadinha. Sabe, a gente está falando desse jeito, mas o que tem acontecido disso hoje em dia, né? Porque as pessoas, elas ficam meio hipnotizadas por coisas grandiosas, né? Por que não dar uma ajoelhadinha? Só uma ajoelhadinha. E você já se livra de ser julgado. Agora 3. Não é muita gente não, né? Para aquela multidão que foi mencionada aqui. 3 não se deixaram hipnotizar pela grandiosidade da estátua do rei Nabucodonosor. E eles disseram para o rei, jamais nos prostraremos. No versículo 16 eles dizem assim, versículo 16, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Posicionamento firme. Eles tiveram que se posicionar diante da suntuosidade daquela estátua de ouro de 27 metros. Eles tiveram que se posicionar diante do grande rei Nabucodonosor, conquistador de muitas províncias. Eles tiveram que se posicionar diante dos governadores, dos sátrapas, dos magos, dos encantadores, dos religiosos da sua época. Porque eles tinham feito um propósito no coração de não se contaminar. Quando eles foram levados para a Babilônia, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles, né? Lembram? Eles tinham nomes judaicos que exaltavam o Deus de Israel. Era Ananias, Misael e Azarias. Se referia a um louvor ao Deus Todo-Poderoso. Chegaram lá, primeira coisa, a cultura, não é? Vamos mudar o nome. E quais foram os nomes que foram dados? O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, que se refere ao Deus Bel. Entenderam? Ananias, Sadraque e Misael. Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias o nome de Abdenego, que é a adoração a um Deus pagão também. Então, a ação cultural para mudar o nome, primeira coisa, mudar o nome, e depois queriam que eles fossem alimentados com a comida do palácio, que eram comidas dedicadas a esses deuses. Estão entendendo? E eles disseram, olha, nós não vamos, primeiro, aceitar esse nome. Se vocês quiserem chamar, que chamem. Mas o nosso nome remete a Deus.
Nós não vamos comer a cultura desse povo. Preferimos comer verdura. E nós não vamos nos dobrar para a grandiosidade das coisas que fazem parte dessa Babilônia. No texto de hoje, no capítulo 3, se eles não dessem uma ajoelhadinha, o que iria acontecer? Fornalha. Sabe, a fornalha aqui é literal. Mas a nossa fornalha hoje em dia, ela não é literal. Muitas vezes, ela é uma fornalha de circunstâncias. Às vezes você arruma uma encrenca tremenda se você não anda no politicamente correto. Eles querem, não, só dê uma aceite um pouquinho. A Bíblia diz que é pecado, mas diga que não é, que pelo menos você não vai sofrer. A Bíblia diz que é pecado, mas se você fizer um pouquinho, só dá uma ajoelhadinha, depois você pede perdão. E daí quando você impõe limites e diz, eu não passo daqui, porque o meu compromisso é com Deus, você vai para a fornalha. A fornalha do apagamento, né, que hoje tem da moda, né, apagar a pessoa, como é que é? Não é apagar que falam, né? É cancelar. É a fornalha do cancelamento. É a fornalha de você não ser mais convidado para uma coisa ou para outra. E como eu fiquei feliz com o nosso povo. De vez em quando a gente está conversando sobre textos aí, os gibeonitas, né? A história de Israel. O povo aqui sabe que tem o reino dividido, norte e sul. Pessoal, a gente abre na Bíblia de um texto, já lembra lá de Davi que pecou, por que pecou, o que aconteceu, quais foram as consequências. E vai uma pleia de conhecimento bíblico tremendo. Posso pregar sobre qualquer assunto aqui e sei que há entendimento. Eu fiquei feliz da vida, né? Porque tem 3, aqui tem mais do que 3, tá? Mas 3 que não deram ajoelhadinha. E o que tem de nego se ajoelhando, porque é grande, é suntuoso, é de ouro. Só que, no dia da fornalha, o que vai acontecer? Vamos ver, só para nós encerrarmos. Versículo 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente, porque o rei mandou aquecer muito mais. Versículo 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Na verdade, ele era o filho de Deus. Não adianta você dar uma ajoelhadinha para fugir da fornalha, porque se você for fiel, mesmo caindo na fornalha,
vai ter alguém contigo, que é o Senhor Jesus. A Bíblia não promete para a gente vida fácil. A Bíblia diz que Ele não nos livra da fornalha. Mas a palavra nos garante que na fornalha não estaremos sozinhos. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, que nem um fio de cabelo queimou. Sabe quando a gente sem querer encosta o cabelo aí numa vela, alguma coisa, não é que dá aquela chamuscada, já dá aquele cheiro? Nem isso, nem um fio de cabelo se queimou. Diz ali no versículo 27, no finalzinho, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Andar com Deus não é andar com a maioria, é andar com Deus, com fidelidade, mesmo que te critiquem. Porque imagine o quanto de crítica aconteceu lá, né? Que todo o reino dobrado deu uma ajoelhadinha lá, só os 3 lá, imagine, só os 3. E um deve ter cutucado o outro, vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora vocês vão ter o que vocês merecem, né? Imagine as conversas paralelas, bem feito. Eu nunca gostei deles mesmo. E são jogados na fornalha. É certo que, às vezes, nós precisamos ir contra a maioria para obedecermos a Deus. E contra a cultura. Meu nome você não vai mudar. Meu caráter você não vai mudar. Eu não vou me contaminar com as comidas dos deuses. E eu não vou dar uma ajoelhadinha só para escapar de um foguinho. A fé deles era tão grande que eles falaram para o rei: o nosso Deus pode nos livrar, porém se Ele não nos livrar, ainda assim, nós não vamos adorar outros deuses. Independente, não estava na condicional. A tal ponto que o próprio rei Nabucodonosor, no final, ele ordena que eles sejam tirados de lá, e há um decreto para que toda a nação, ninguém possa falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o rei diz, porque não existe Deus que livre como o Deus que estes jovens adoram. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena caminhar com o Senhor. Porque com o Senhor, mesmo na fornalha, nós não estaremos sozinhos. Amém?